Olá a todos! Em homenagem ao mês da História Negra nos Estados Unidos, vamos explorar as vidas de várias figuras históricas afro-americanas, que talvez vocês não conheçam. As vidas dessas pessoas são fascinantes e vão do chocante ao inspirador, mas em sua maioria são ignoradas atualmente. Junte-se a mim enquanto exploramos essas vidas esquecidas. Para a nossa primeira história, vamos voltar à Filadélfia do final do século XVII. Alice de Dunks Ferry, também conhecida como Velha Alice e Alice Negra, nasceu escravizada na recém-fundada cidade da Filadélfia, na Pensilvânia, nas colônias centrais da América do Norte britânica, por volta de 1686. Os pais dela eram escravizados trazidos de Barbados, no Caribe, para a América. Não está claro se eles nasceram lá ou se tinham nascido na África e foram trazidos como escravizados através do Atlântico ainda jovens. Alice nasceu apenas alguns anos após a fundação da Filadélfia, em 1682, e mais tarde recordou que se lembrava de ter crescido lá, numa época em que a região ao redor era, entre aspas, uma região selvagem, e quando os índios, seus principais habitantes, caçavam animais selvagens nas florestas. Enquanto a pantera, o lobo e as feras da floresta rondavam as ocas e as cabanas onde eles viviam. Deve-se dizer que Alice estava entre os poucos azarados na Pensilvânia que não era um grande estado escravagista. A escravidão se desenvolveu gradualmente nas colônias britânicas da América do Norte no século XVII, começando no final da década de 1610 e 1620 como uma forma de servidão contratada, onde africanos eram trazidos e obrigados a trabalhar por anos. Ao final desse período, geralmente eram libertados e ganhavam um pedaço de terra nos limites das colônias. Um acordo semelhante existia para os irlandeses em colônias como a Virgínia, onde muitos enfrentaram anos de trabalho como servos contratados. No entanto, no caso dos africanos trazidos para a América do Norte, suas circunstâncias pioraram com o tempo. No final do século XVII, quando Alice nasceu, leis já tinham criado o tipo de escravidão em que pessoas eram tratadas como propriedade e exploradas em plantações, associado à história inicial dos Estados Unidos. A situação, porém, era diferente na Pensilvânia. Esta colônia foi estabelecida no início da década de 1680 por William Penn, um Quaker inglês que recebeu terras do rei Carlos II da Inglaterra como compensação por uma dívida considerável que a coroa devia ao seu falecido pai. Ao longo do próximo quarto de século, William desenvolveu Filadélfia e a região ao redor como um refúgio para dissidentes religiosos como Quakers, batistas e morávios que enfrentavam perseguição na Europa. Esse espírito de tolerância também incluía as pessoas escravizadas. Com o tempo, os Quakers se tornaram a principal força do movimento abolicionista nas colônias e na Grã-Bretanha, com William Wilberforce, líder do movimento na Inglaterra, também sendo Quaker. O que isso garantiu foi que a Pensilvânia tinha um número relativamente pequeno de pessoas escravizadas em comparação com as colônias mais ao sul, como Virgínia e as Carolinas. Os 5 ou 6 mil escravizados na Pensilvânia geralmente eram tratados melhor que seus pares das plantações de tabaco e algodão do sul. Tudo isso impactou a vida de Alice e, como veremos em breve, suas experiências estavam ligadas a figuras como William Penn em sua juventude. Aos 10 anos, Alice foi tirada da Filadélfia e mandada para Dunks Ferry. Isso ficava não muito longe da Filadélfia, no local onde hoje é o Parque Estadual Neshaminy, no condado de Bucks, na Filadélfia. Hoje é possível ver claramente o horizonte da Filadélfia daqui, então Alice não foi levada para longe da cidade em crescimento. O motivo de sua mudança foi para atuar como mestre de balsa em Dunks, onde uma balsa havia sido estabelecida para transportar viajantes através do rio Delaware em 1695. Aqui, ela foi escravizada por Samuel Carpenter e era responsável por coletar o dinheiro do pedágio que as pessoas que desejavam viajar na balsa precisavam pagar para atravessar o rio. Ela passaria os próximos 40 anos trabalhando na balsa de Dunks. Sabemos muito sobre a vida de Alice, principalmente porque Isaiah Thomas contou sua história logo após sua morte.
Ele foi o fundador da Sociedade Americana de Antiquários em 1812, além de jornalista e escritor. Ele também tem a interessante distinção de ter lido a Declaração de Independência pela primeira vez em Massachusetts em 1776, depois que ela foi ratificada pelo Segundo Congresso Continental na Filadélfia. Em 1804, Tomás publicou um livro intitulado Biografia Excêntrica ou Memórias de Personagens Femininas Notáveis, Antigas e Modernas, etc., com retratos. Esta foi uma coleção de quase 100 pequenas biografias de figuras femininas interessantes, muitas delas governantes e mulheres nobres do século XVIII, como Catarina, a Grande da Rússia, e a filósofa e pioneira do feminismo Maria Astel. No entanto, a primeira entrada no livro de Tomás foi sobre Alice de Dunks Ferry, e Tomás, que conversou com pessoas que conheceram Alice em seus últimos anos, fornece um relato inestimável sobre ela. É através de Tomás que ficamos sabendo disso. Alice conheceu muitas das figuras-chave da história inicial da Pensilvânia, observando que ela se lembrava de Guilherme Penn, o proprietário da Pensilvânia, Thomas Story, Jaime Logan e vários outros personagens proeminentes daquela época. Penn, como mencionado, foi o fundador da colônia e permaneceu no comando até sua morte em 1718, após a qual sua família assumiu. Thomas Story, Quaker proeminente e controverso, passou um tempo na Pensilvânia antes de retornar à Europa, sendo preso diversas vezes por pregar suas crenças religiosas na Inglaterra e Irlanda. Logan era um escocês-irlandês que mais tarde se tornou prefeito da Filadélfia. Em 1737, ele assinou a compra caminhada com os índios Lenape locais, o que permitiu a expansão para o oeste da colônia da Pensilvânia. Por fim, o escravizador de Alice em Dunks Ferry, Samuel Carpenter, foi amigo de longa data de William Penn e foi o primeiro tesoureiro da colônia da Pensilvânia. Curiosamente, há registros frequentes de que ele protestava contra a instituição da escravidão, mas isso claramente entra em conflito com o fato de possuir Alice. O que isso sugere é que as circunstâncias da escravidão dela talvez tenham sido menos opressivas do que as de seus semelhantes mais ao sul, nas plantações. Além desses fatos, Alice, que viveu bem mais de 100 anos, também presenciou eventos marcantes na vida americana. Isso incluiu a Guerra dos 7 Anos contra os franceses e seus aliados nativos americanos entre 1756 e 1763, seguida pela Revolução Americana, na década de 1770, o nascimento dos Estados Unidos e os primeiros anos da história do país. Por isso, ela tinha muitas histórias interessantes para contar mais tarde. Felizmente, Alice ficava mais do que feliz em relembrar as coisas que tinha visto e as pessoas que conheceu, e isso fez com que ela se tornasse conhecida como uma das primeiras historiadoras orais da América. Durante décadas em Dunks Ferry, ela conversava com os passageiros sobre a história da Pensilvânia, encantando-os com relatos sobre William Penn, seus associados e o início da colônia. Alice era analfabeta e por isso não podia ler ou escrever suas recordações da Filadélfia e da Pensilvânia, mas era conhecida por ter uma memória excelente e ser extremamente inteligente. Por exemplo, mais tarde em sua vida, quando já era muito idosa, mesmo pelos padrões modernos, ela foi capaz, conforme relatado por Isaiah Thomas, de apontar como a Filadélfia havia mudado como cidade ao visitá-la, mostrando onde a igreja e outros prédios existiram quase um século antes, o que sumiu e o que ainda restava desde o início da cidade. Poucos duvidavam de seus relatos, e ela era conhecida por uma vida honesta e moderada. Pelo modo como Thomas escreve, Alice tornou-se uma figura marcante na Pensilvânia do final do século XVIII, atraindo pessoas de vários lugares para ouvir seus relatos detalhados sobre os primeiros tempos da colônia. Alice não viveu toda a sua longa vida como escravizada. Depois de 40 anos em Dunks Ferry, já com pouco mais de 50 anos, Alice deixou de trabalhar ali. Não está claro se isso significa que ela recebeu sua liberdade ou se apenas foi autorizada a se aposentar. Seja qual for o caso, parece que suas condições após 1740 eram, em geral,
as de uma mulher livre. Enquanto, em 1780, a Pensilvânia seguiu o exemplo de Vermont e se tornou o segundo território dos futuros Estados Unidos a abolir a escravidão. Portanto, Alice teria morrido como uma mulher livre. Ela viveu longos anos aposentada, chegando a viver até cerca de 116 anos. Uma longevidade que parece ser precisa, considerando os relatos comprovados de que ela estava na Pensilvânia nos primeiros anos da colônia e conheceu William Penn, um homem que morreu em 1718. Ela passou seus últimos anos como historiadora oral e também envolvida em várias outras atividades. Ela era muito religiosa, pedia que lessem a Bíblia para ela e ia à igreja a cavalo, mesmo supostamente já tendo mais de 90 anos. Ela também era uma pescadora entusiasmada, frequentemente remando até o meio do rio Delaware, mesmo na velhice, para pescar e raramente voltava sem uma boa pescaria. Alice aparentemente abriu um negócio de venda de peixe salgado ou savelha mais tarde na vida. Com o passar dos anos, sua saúde inevitavelmente piorou. Na década de 1780, sua visão começou a falhar e ela acabou ficando cega. A afirmação de Isaías Tomás de que sua visão milagrosamente voltou aos 102 anos de idade parece mais do que um pouco duvidosa. Ele também relatou que, antes de morrer, seu cabelo ficou completamente branco e o último de seus dentes caiu de sua cabeça aos 116 anos de idade. Apesar de sua crescente debilidade, ela era conhecida por visitar Filadélfia de tempos em tempos, embora tenha vivido seus últimos anos em Bristol, na Pensilvânia, ao nordeste de Filadélfia, ao longo do rio Delaware. Ela morreu lá em uma data desconhecida em 1802, com estimativas colocando sua idade em 116 anos. Se isso for verdade, isso a colocaria entre as 30 pessoas mais velhas que já viveram, e ela provavelmente era a pessoa mais velha do mundo na época. Hoje, sua história está sendo reconstruída a partir de vários arquivos, e uma placa foi erguida em Dunks Ferry para reconhecer que a travessia do rio que Alice cuidou por mais de 4 décadas ficava ali. Em seguida, estamos indo para o noroeste americano, onde a suposta ama de leite de George Washington estava viajando durante a década de 1830. No outono e no início do inverno de 1835, uma mulher chamada Joyce Hatt era o assunto da Nova Inglaterra e de Nova York. Hatt era a principal atração de uma exposição que percorria Massachusetts, Connecticut e outros estados. Organizada por um tal de Phineas Taylor Barnum, um homem de cerca de 20 e poucos anos, então praticamente desconhecido do mundo, mas que logo se tornaria reverenciado como PT. Barnum, o maior showman da Terra. O show de Barnum em 1835 era modesto comparado aos teatros e circos que ele gerenciaria depois. Nessa empreitada inicial, ele tinha apenas uma atração, uma senhora chamada Joyce Hatt. Isso pode não parecer tão interessante, mas Joyce Hatt era aparentemente muito idosa. Na verdade, Joyce Hatt era tão idosa que afirmava ter sido a ama de leite de George Washington, o grande herói da Guerra de Independência dos Estados Unidos e o primeiro presidente dos Estados Unidos. Quem visitou Joyce Hatt na Nova Inglaterra naquele outono e começo de inverno, ou que tinham assistido à sua estreia no Nichols Garden, na cidade de Nova York, algumas semanas antes, ficaram fascinados com suas histórias sobre o pequeno George e como ela o criou na Virgínia um século antes. Para colocar isso em perspectiva, George Washington nasceu na Virgínia na primavera de 1732, 103 anos, antes de Barnum começar a exibir Joyce Hatt. Considerando que amas de leite geralmente eram mulheres entre 20 e 40 anos, se as afirmações de Barnum fossem verdadeiras, então Joyce Hatt teria precisado ter pelo menos mais de 120 anos de idade. Ainda assim, por algum motivo, Barnum exagerou ainda mais ao afirmar que ela nasceu em 1674 e tinha 161 anos de idade. Essa era uma afirmação um tanto bizarra, já que isso faria com que ela fosse uma mulher com quase 60 anos quando atuou como ama de leite de Washington. Talvez Barnum achasse que esse número atrairia um público maior. De todo modo, isso fez muitos duvidarem de suas afirmações.
Hattie logo se tornou uma sensação, anunciada como a curiosidade mais surpreendente e interessante do mundo. Alguém que havia sido escravizada por Augustine Washington, o pai de George, e que cuidou do pai fundador durante a década de 1730 e início da década de 1740, e por um tempo Barnum ganhou muito dinheiro e atraiu muita atenção da imprensa ao exibi-la, mas isso não durou muito. Em 19 de fevereiro de 1836, após apenas alguns meses de sensação na mídia, Hattie morreu na cidade de Nova York. A morte de Hattie levou a um evento que, de forma um tanto paradoxal, provou que Barnum havia mentido sobre o passado dela, mas ao mesmo tempo impulsionou sua carreira como showman. Com a velha ama de leite morta, Barnum decidiu tentar capitalizar a notoriedade que ela havia adquirido no ano anterior. Assim, ele contratou um médico chamado David L. Rogers para realizar uma autópsia em seu corpo e verificar se ela realmente tinha mais de um século de idade. No entanto, Rogers não confirmou as alegações extravagantes de Barnum. Em vez disso, ele afirmou que ela era uma mulher com cerca de 70 e poucos anos, ou início dos 80, e não a centenária incomum que Barnum havia alegado. Embora a autópsia e a atenção pública que ela atraiu pudessem ter arruinado Barnum, ele era um homem que entendia a ideia de que não existe má publicidade. Ele já havia despertado o interesse do público ao cobrar de cerca de 1.500 pessoas, $0,5, uma quantia significativa na época, para assistir à autópsia em 19 de fevereiro de 1836. Mesmo depois disso, ele continuou a gerar interesse do público, espalhando histórias extravagantes, que Rogers, na verdade, havia realizado a autópsia em uma pessoa completamente diferente e que Hattie estava viva, bem e viajando pela Europa. Os jornais populares não se cansavam disso e, como você verá, isso ajudou a lançar a carreira de Barnum. Mas a triste realidade é que Joyce Hattie estava morta. A autópsia dela revelou que ela provavelmente nasceu em algum momento da década de 1750, quando Washington estava entrando na idade adulta. Então, se Joyce Hattie não era quem Barnum dizia que ela era, quem ela era de verdade? A realidade é que sabemos muito pouco sobre a verdadeira Joyce Hattie, mas há evidências suficientes disponíveis para reunir alguns detalhes gerais sobre a vida dela. Ela aparentemente nasceu em algum momento da década de 1750. O local de nascimento dela é desconhecido, embora possamos quase certamente descartar a afirmação feita na época de que ela era originária da ilha de Madagascar, na costa da África Oriental. Em vez disso, parece mais provável que ela tenha vindo de uma família escravizada em um dos estados do sul, sendo Virgínia, as Carolinas ou a Geórgia o local mais provável. Considerando a época em que ela nasceu, porém, não há nenhum registro de qualquer tipo que a ligue à propriedade de Washington em Mount Vernon. Registros relevantes sobre ela surgem apenas quando já era idosa e foi escravizada no Kentucky. No início de 1835, Barnum recebeu uma dica sobre ela de um showman do Kentucky, chamado R.W. Lindsay. Ele então foi visitá-la e encontrou uma mulher muito idosa, totalmente cega, com cabelos grisalhos e espessos, corpo pequeno, unhas que pareciam garras e um rosto envelhecido e enrugado. Mas o mais curioso era que Hattie, que quase certamente sofria de senilidade avançada e perda de memória, era extremamente falante e gostava de entreter seus visitantes com histórias sobre como cuidava de seu querido George. Quem era George ainda é motivo de debate, mas Barnum rapidamente se organizou para alugar Hattie, já que era ilegal para ele comprar um escravo nos Estados Livres do Norte em meados da década de 1830. Ele também elaborou uma falsa escritura de venda, supostamente datada do século XVIII, que a conectava à família Washington. Com isso, Barnum partiu para Nova York para exibir o que ele chamou de ama de leite de George Washington. Quando examinamos os eventos de 1835, levando em conta quem Joyce Hattie realmente era, fica mais do que claro o quão vil foi o comportamento de Barnum
ao tentar apresentá-la ao mundo como a ama de leite de 161 anos de George Washington. Ele não só pegou essa senhora idosa e vulnerável que era escravizada e a apresentou como uma atração para ganhar dinheiro, mas também a sobrecarregou de trabalho de forma extrema. No auge de sua popularidade em 1835, Barnum exibiu essa senhora cega de 80 anos 6 dias por semana, por mais de 12 horas por dia. As pessoas podiam apertar a mão dela, sentir seu pulso e tocá-la, desde que fosse de maneira apropriada, tratando-a de certa forma como um animal. Isso continuou por cerca de 7 ou 8 meses, e ele ficou com todos os lucros, que acredita-se terem chegado a mais de $1.500, uma quantia considerável na época, equivalente a cerca de $50 mil hoje. Barnum também estava contornando as regras de posse de escravos da época ao, entre aspas, alugar Hatch de seu proprietário no Kentucky, um estado onde a escravidão ainda estava em vigor, e levá-la para os estados livres do norte, onde a escravidão era ilegal. Mas, para todos os efeitos, ele a havia comprado e estava viajando ilegalmente por Nova York e Nova Inglaterra com uma escrava. Havia rumores de mais abusos. Por exemplo, uma história diz que Barnum embebedou Hatch e mandou arrancar os dentes que restavam nela para fazê-la parecer mais autêntica aos 161 anos, seja lá como deveria ser a aparência de uma pessoa de 161 anos. Não se sabe se essa história é verdadeira, e é possível que Hatch já estivesse sem dentes quando a conheceu. Mas o simples fato de uma história dessas poder surgir já indica a maneira como Barnum abusa de mulheres idosas que nem sequer conseguiam cuidar de si mesmas. Além disso, muitos culpam Barnum pela morte de Hatch, apontando que ela ficou debilitada devido à sua rotina exaustiva, o que a levou a uma morte precoce. Por mais cruel que tenha sido a conduta de Barnum em seu tratamento com Joyce Hatch, não há dúvidas de que todo esse episódio serviu para lançar sua carreira. Pouco depois da autópsia de Hatch, ele fundou o Grande Teatro Científico e Musical de Barnum. Ele teve um sucesso limitado devido ao Pânico de 1837, um colapso financeiro que levou à estagnação econômica no final da década de 1830, quando as pessoas voltaram a ter dinheiro no início da década de 1840, vieram em grande número. Para o mais novo empreendimento de Barnum, o Museu Americano de Scudder, um local onde Barnum exibia todo tipo de pessoas com características que, na época, eram consideradas anomalias físicas. Anões, albinos, pessoas com gigantismo e outras condições. Foi o início de uma longa carreira em que o homem que ficou conhecido como o maior showman da Terra e fundou o Circo Barnum e Bailey, em grande parte fez sua fortuna explorando os desafortunados, pessoas como Joyce Hatch, com quem tudo começou em meados da década de 1830. Curiosamente, a reputação de Barnum ainda é frequentemente exaltada hoje em dia, principalmente pelo filme de 2017, O Rei do Show, que ignorou completamente os aspectos desagradáveis de sua vida, carreira e caráter. Joyce Hatch foi enterrada após a autópsia na cidade natal de Barnum, Bethel, em Connecticut. Ele afirmou que isso foi feito com respeito, mas isso ignora todas as suas ações até aquele momento. Nos anos seguintes, Barnum se tornou um abolicionista convicto e sua exploração de Hatch passou a ser uma grande fonte de constrangimento. Ele escreveu brevemente sobre isso em suas memórias de 1869, expressando que o menos merecedor de todos os meus esforços no ramo do entretenimento foi aquele que me introduziu no negócio. Ele acrescenta que foi um esquema que, de forma alguma, foi de minha autoria, um que já era conhecido do público havia algum tempo e tinha tantos atestados de autenticidade, que, quando tomei posse disso, eu honestamente acreditei que fosse genuíno. Barnum minimiza bastante a turnê com Hatch e evita entrar em detalhes sobre a autópsia, referindo-se a ela simplesmente como um assunto sombrio envolto em mistério. Hoje, porém, a memória dela foi resgatada de ser apenas uma curiosidade que Barnum usou para construir sua carreira. Em especial, o trabalho acadêmico de Harriet A. Washington em seu livro Apartheid Médico
que destacou a maneira como a experimentação médica em afro-americanos continuou sendo um fenômeno na América do século XIX, mesmo quando a escravidão estava chegando ao fim. O estudo de Benjamin Rees sobre relações raciais no século XIX, a indústria do entretenimento nos Estados Unidos, destacou a maneira como Hatch foi vitimizada por um homem que, com muita frequência, é celebrado como o maior showman da época. Essa terceira história é bastante trágica, mas realmente inspiradora. Essa mulher escravizada desafiou todas as probabilidades e se tornou uma abolicionista influente, além de ativista pelos direitos civis dos afro-americanos e pelos direitos das mulheres. Chamada Isabella Baumfree desde o nascimento, Sojourner Truth nasceu por volta do ano de 1797, com a data exata sendo desconhecida. Isso se deve ao fato de a data de nascimento de Truth não ter sido registrada, o que era comum para crianças nascidas na escravidão. A jovem Isabella nasceu na escravidão em Swarthekil, Nova York, sendo a 10ª de 12 filhos. Seu pai, James, era um escravo capturado no que hoje é Gana, e sua mãe era filha de escravos da Guiné. A família Baumfree pertencia ao coronel Hardenberg, que comprou os pais de verdade de traficantes de escravos e manteve eles e sua família em sua propriedade em Swarthekil, Nova York. Quando o coronel Hardenberg morreu em 1806, Verdade, com 9 anos de idade, foi vendida em um leilão para John Neely, perto de Kingston, Nova York. Até então, Verdade só falava holandês, pois Swarthekil, Nova York, era uma região de propriedade holandesa. John Neely era descrito como cruel e violento, e Verdade mais tarde explicou como ele a espancava diariamente. Em 1808, Neely a vendeu por $105 para um dono de taverna chamado Martin Shriver, de Port Ewen, Nova York. No entanto, após apenas 18 meses com Martinus, ele vendeu Verdade em 1810 para John Dumont, de West Park, Nova York. Truth passaria a maior parte de sua adolescência com o abusivo sexualmente Dumont e sua segunda esposa. Os anos em que ela viveu escravizada por Dumont foram extremamente desagradáveis. O constante abuso sexual que Verdade sofreu nas mãos de Dumont criou níveis significativos de tensão entre ela e a esposa de Dumont, que tornou sua vida ainda mais miserável do que já era. Em 1815, com Verdade, por volta dos 18 anos, ela se apaixonou por um homem escravizado chamado Roberto, de uma fazenda vizinha. No entanto, o dono de Roberto proibiu o relacionamento dela com ele, pois não queria que Roberto tivesse filhos com Verdade. Isso porque o dono de Roberto não era dono de Verdade, e, portanto, ele não seria dono de nenhum filho que ela viesse a ter. Apesar dos avisos do dono de Roberto, ele continuou a ver Verdade em segredo. No entanto, em um dia fatídico, o dono de Roberto encontrou o casal junto e passou a espancá-lo violentamente. A violência só parou quando Dumont interveio. Infelizmente, depois daquele dia, Verdade nunca mais viu Roberto. O que exatamente aconteceu com ele após o incidente é desconhecido, mas acredita-se que ele morreu alguns anos depois. Dizem que essa experiência traumática assombrou Verdade pelo resto de seus dias. Enquanto Verdade era jovem, ela deu à luz 2 filhos, James e Diana. Infelizmente, James morreu ainda quando era criança. Enquanto isso, Diana, que nasceu em 1815, foi resultado do dono de escravos forçando-se sobre ela. Cerca de 2 anos depois, Dumont forçou Truth a se casar com um homem escravizado mais velho chamado Thomas, com quem ela teve 3 filhos, Peter, Elizabeth e Sophia. Em 1799, o estado de Nova York começou a legislar a abolição da escravidão. Apesar disso, a verdadeira emancipação das pessoas escravizadas em Nova York só foi concluída em 4 de julho de 1827. Nesse momento, o dono de Sojourner Truth havia prometido conceder a liberdade dela um ano antes da emancipação do estado, em 1826. Mas somente se ela estivesse indo bem e fosse fiel. Apesar disso, Dumont decidiu não cumprir a promessa e alegou que uma lesão na mão sofrida por Sojourner Truth a tornava menos produtiva. Agora, já perto dos 30 anos,
Sojourner Truth ficou irritada com isso, mas por enquanto não tinha outra opção a não ser continuar trabalhando. No final de 1826, Sojourner Truth conseguiu fugir em busca da liberdade com sua pequena filha, Sophia. No entanto, ela foi forçada a deixar seus outros filhos para trás, pois eles ainda estavam presos aos seus donos e não seriam legalmente libertos na Ordem de Emancipação de 1827. Pouco depois de conquistar essa nova liberdade, Sojourner Truth soube que seu filho de 5 anos, Peter, havia sido vendido ilegalmente por Dumont para outro proprietário de escravos no Alabama e estava sendo severamente abusado pelas pessoas que o escravizavam. Ela levou esse caso à justiça e, em 1828, após vários meses de processos legais, conseguiu finalmente ter seu filho devolvido a ela de forma legítima. Ao levar esse caso à justiça, Sojourner Truth se tornou uma das primeiras mulheres negras a processar um homem branco e vencer. Buscando finalmente começar uma vida melhor, Truth mudou-se com seu filho Peter para a cidade de Nova York em 1829, onde trabalhou como governanta para Elijah Pearson, um evangelista cristão. Então, em 1832, ela conheceu Robert Matthews e foi trabalhar com ele como governanta na colônia comunal do Reino de Matthews. Enquanto trabalhava para Matthews, o filho de Truth, Peter, conseguiu um emprego em um navio baleeiro em 1839, e Truth recebeu cartas dele entre 1840 e 1841. Finalmente, em 1842, o navio atracou no porto de Nantucket e Truth ficou animada para se reunir com seu filho. No entanto, Pedro não estava em lugar nenhum. O que exatamente aconteceu com ele é desconhecido. Tudo o que podemos ter certeza é que Verdade nunca mais teria notícias de seu filho. Desde a adolescência, Verdade afirmava que tinha visões e ouvia vozes. Ela atribuía essas experiências a comunicações de Deus. Em 1843, Verdade se tornou metodista e mudou seu nome. Até esse ponto de sua vida, ela era conhecida como Isabella Baumfree. Mas a partir desse momento, ela ficaria famosa como Sojourner Truth. De acordo com Verdade, ela escolheu cada parte desse nome especificamente. Sojourner, porque ela precisava viajar por toda a terra, mostrando às pessoas seus pecados e sendo designada a elas, e Verdade, porque o Espírito de Deus falou com ela, dizendo para pregar a verdade. Ela mencionou isso a seus amigos próximos e conhecidos, dizendo: "O Espírito me chama e eu devo ir." Pouco depois, Verdade deixou a cidade de Nova York e seguiu para Massachusetts. Ela fez isso para fazer campanha pela abolição da escravidão e para fazer sua voz ser ouvida em toda a parte leste dos Estados Unidos. Depois disso, Verdade passou a frequentar as reuniões dos Milleritas. Esse grupo seguia os ensinamentos do pregador batista americano Guilherme Miller, que previu e pregou que o retorno de Jesus estava próximo. De acordo com Miller, ele retornaria entre os anos de 1843 e 1844, consequentemente encerrando a vida na Terra. Truth encontrou grande apreço nesses círculos, atraindo grandes multidões sempre que falava, pregava ou cantava. No entanto, como muitos outros, Verdade se distanciou de sua rede millerita depois que a segunda vinda de Jesus nunca aconteceu. Depois de deixar os milleritas para trás, em 1844, Verdade passou a fazer parte de um grupo fundado por abolicionistas chamado Associação de Educação e Indústria de Northampton. Essa organização era muito progressista, apoiando os direitos das mulheres, a tolerância religiosa e até mesmo o pacifismo. Verdade tinha crenças semelhantes às de muitos outros membros e, graças ao apoio desse grupo, ela conseguiu fazer seu primeiro discurso anti-escravidão com sucesso. Isso marcou o início de sua vida como ativista. Com o passar do tempo, Verdade continuou trabalhando e falando em público. Em 1850, ela economizou dinheiro suficiente para comprar uma casa em Florence, Massachusetts. Nesse mesmo ano, ela foi convidada para falar na primeira Convenção Nacional pelos Direitos das Mulheres, que foi realizada em Worcester, Massachusetts. Com o passar do tempo, a reputação de Verdade cresceu nos círculos abolicionistas e, em 1851,
ela estava dando palestras por todo o estado de Nova York junto com o abolicionista e orador George Thompson. No entanto, só alguns meses depois ela alcançou verdadeira notoriedade. O momento que lhe trouxe tanta fama aconteceu em maio, quando Verdade participou da Convenção pelos Direitos das Mulheres de Ohio e fez seu discurso mais famoso sobre os direitos das mulheres, que mais tarde ficaria conhecido como "Não sou eu uma mulher". Esse discurso exigia direitos humanos iguais para todas as mulheres, assim como para os afro-americanos. Disse que Verdade subiu ao palco com uma presença imponente e serena, deixando os membros da plateia perplexos com a maneira como ela se portava e hesitantes em acreditar que ela era realmente uma mulher, o que acabou inspirando o nome do seu discurso. A primeira versão do discurso foi publicada um mês depois por Marius Robinson, editor do jornal de Ohio The Anti-Slavery Bugle. Robinson esteve na convenção e registrou as palavras de Truth por conta própria. No entanto, o discurso não incluía a pergunta: "Eu não sou uma mulher?", nem uma única vez. A famosa frase, no entanto, apareceria 12 anos depois, com uma versão do discurso com sotaque sulista. No entanto, é extremamente improvável que Truth, natural de Nova York, cuja primeira língua era o holandês, tivesse falado nesse dialeto sulista. As ideias de Truth eram vistas como radicais até entre abolicionistas. Ela buscava igualdade política para todas as mulheres e repreendia a comunidade abolicionista por não lutar pelos direitos civis das mulheres negras, assim como dos homens. Além disso, ela expressou sua preocupação, afirmando que era possível que o movimento se dissolvesse, após conquistar vitórias para os homens negros, deixando tanto as mulheres brancas quanto as negras sem direito ao voto e outros direitos políticos fundamentais. Essas opiniões, naquela época, mostram o quão importante Sojourner Truth foi e ainda é tanto para o movimento dos direitos civis quanto para o movimento feminista. Quando a Guerra Civil estourou em 1861 e até sua conclusão, Sojourner Truth ajudou a causa da União recrutando soldados afro-americanos para o exército. Em 1864, Sojourner Truth foi contratada pela Associação Nacional de Ajuda aos Libertos em Washington, D.C. Sojourner Truth trabalhou muito na associação, fazendo o máximo para melhorar as condições dos afro-americanos. Em outubro do mesmo ano, ela chegou a se reunir com o presidente Abraham Lincoln para discutir essas questões. Mesmo após a guerra, Sojourner Truth não havia terminado. Ela voltou sua atenção para combater novos problemas, como a segregação racial no transporte público, a pobreza dos refugiados afro-americanos do Sul e o desemprego geral e a falta de terras entre os afro-americanos. Sua habilidade em explorar sua reputação por meio da fotografia e da imprensa ajudou-a a se tornar uma das oradoras mais renomadas do século. Em 1870, Truth foi convidada à Casa Branca, onde teve uma reunião com o presidente Grant. 2 anos depois, ela estava de volta a Battle Creek, Michigan, e tornou-se um membro ativo da campanha de reeleição presidencial de Grant. Verdade chegou a ir à sessão eleitoral no dia da eleição, tentando votar e fazer sua voz ser ouvida ainda mais, mas, por ser mulher, foi impedida. Mesmo perto do fim de sua vida, nem todos acolhiam as pregações e palestras de Verdade. No entanto, ela tinha bons amigos e ótimas conexões com pessoas influentes da época. Perto do fim de sua vida, Verdade ficou fraca e doente, sendo cuidada por 2 de suas filhas. Sir Sojourner Truth faleceu em 26 de novembro de 1883, aos 86 anos, em sua casa em Battle Creek. Seu funeral foi realizado apenas 2 dias depois na Igreja Presbiteriana Congregacional, com quase 1.000 pessoas presentes. Ela foi então sepultada no cemitério Oak Hill da cidade. O reformador social afro-americano Frederico Douglass fez um elogio fúnebre para ela em Washington Corrente Contínua, no qual compilou de forma bela suas conquistas e impacto. Venerável pela idade, distinta pela compreensão da natureza humana, notável pela independência e corajosa afirmação de si mesma.
Dedicada ao bem-estar de sua raça, ela tem sido nos últimos 40 anos um objeto de respeito e admiração para reformadores sociais em todos os lugares. Para comemorar a vida e a obra de Senhora Sojourner Truth, muitos memoriais foram erguidos em seu nome. Isso inclui placas, monumentos e estátuas em muitos estados dos Estados Unidos, incluindo Michigan, Ohio, Nova York, Califórnia e Washington corrente contínua. Além disso, muitas obras de arte foram inspiradas por Sojourner Truth e sua vida. Em 1862, o escultor americano William Wetmore completou uma estátua de mármore chamada A Síbila Líbia. A obra ganhou um prêmio na Exposição Mundial de Londres. Em 1892, o artista Frank Carter foi contratado por Francis Teeter para pintar o encontro entre Truth e o presidente Abraham Lincoln, que ocorreu em 29 de outubro de 1864. Em 1945, Elizabeth Catlett criou uma gravura intitulada Eu Sou Sojourner Truth, como parte de uma série em homenagem ao trabalho das mulheres negras. A gravura pode ser encontrada na coleção do Museu Metropolitano de Arte. Mais tarde, ela criaria uma estátua em tamanho real de Sojourner Truth, que foi exibida em Sacramento, Califórnia. Nos Estados Unidos e até mesmo ao redor do mundo, é amplamente reconhecido que Sojourner Truth deixou um legado de coragem, fé e luta pelo que é certo e honrado. Sem dúvida, a vida de Sojourner Truth e o impacto que ela deixou ainda podem ser vistos hoje. Em seguida, vamos para o Tennessee do século XIX, onde nasceu uma lenda do Oeste relativamente desconhecida. Mary Fields nasceu no condado de Hickman, Tennessee, em 1832. Ela foi escrava nos campos de algodão pelos primeiros 30 anos de vida. Como ocorre com a maioria dos escravos, quase não há informações sobre seus primeiros anos de vida. Por causa disso, só podemos supor como eram suas condições de vida. Sabemos apenas que Mary provavelmente cresceu mais que a maioria das crianças de sua cidade. Quando tinha 18 anos, Mary já era uma figura imponente, com 1,80 m de altura e pesando cerca de 90 quilos. Naquela época, era comum que seus donos nunca registrassem seus nomes em documentos. Em vez disso, usavam números que eram anotados em livros. Os escravizados eram tratados como propriedade e Mary Fields provavelmente não foi exceção. Em 1865, a Guerra Civil Americana chegou ao fim e, com isso, a escravidão foi abolida. Finalmente, Mary foi libertada depois de ter sido escravizada por mais de 30 anos de sua vida. Sem saber o que fazer, ela seguiu como muitos ex-escravizados e foi para o norte, onde era melhor recebida. Eventualmente, ela conseguiu trabalho como lavadeira e empregada nos barcos a vapor do rio Mississippi. Depois disso, ela supostamente trabalhou em San Antonio, Flórida, na casa do juiz Edmund Dunn. No entanto, quando a esposa de Dunn, Josephine, morreu, ele pediu para Mary levar seus 5 filhos até a tia deles em Ohio. Após uma longa viagem, eles finalmente chegaram ao convento ursulino do Sagrado Coração em Toledo, do qual a tia das crianças, Maria Amadeus Dunn, era a madre superiora. Maria havia cumprido seu dever com sucesso. As 5 crianças agora estavam em segurança sob os cuidados de sua tia. Quando as freiras perguntaram a Maria como foi sua viagem, ela respondeu que foi boa e então disse que realmente precisava de um charuto e uma bebida. Com Edmundo Dunn na Flórida e as crianças em segurança sob a proteção da tia, Maria não tinha mais um empregador. Felizmente, o convento imediatamente a contratou como zeladora do terreno. No entanto, as pobres freiras não faziam ideia do que estavam se metendo. As freiras do convento eram muito pacíficas e bem disciplinadas. Maria era o completo oposto. Pelos próximos 15 anos, Maria trabalhou no convento. Enquanto esteve lá, ela recebeu alojamento, refeições, roupas e era paga $50 por ano. O convento, antes calmo e organizado, mudou completamente quando Maria chegou. Ela era barulhenta e se expressava da maneira que achava melhor. Isso causou estranheza no convento silencioso.
É verdade que ela fazia bem o seu trabalho e mantinha o terreno em perfeito estado, mas seu comportamento intimidava muitas das freiras. Como uma freira lembrou, Deus ajude quem pisasse no gramado depois que Maria tivesse cortado. Ela xingava, reclamava do seu baixo salário e estava pronta para brigar com qualquer um, homem ou mulher, a qualquer momento. Esse comportamento teria chocado as mulheres brancas da época. Elas esperavam que os afro-americanos fossem bem comportados e subservientes. No entanto, Mary não se encaixava nesse padrão. Além disso, há registros de que muitas freiras reclamavam do temperamento e da natureza difícil dela. Embora Mary tenha inicialmente tido dificuldades para se adaptar à vida tranquila do convento, ela fez uma amiga importante, Madre Amadeus Dunn, a muito respeitada e adorada Madre Superiora do convento. Madre Amadeus era uma alma corajosa, conhecida por seu carisma e destemor. Ela se dava muito bem com Mary e a amizade delas floresceu. Em 1884, ela foi chamada pelo seu bispo para fazer trabalho missionário e enviada ao território de Montana para fundar escolas para crianças nativo-americanas. Um ano depois, Madre Amadeus ficou muito doente, possivelmente devido a uma pneumonia. Apesar de todos os defeitos de Mary, ela tinha um forte senso de lealdade e um coração de ouro. Assim que soube que sua amiga estava doente, ela largou tudo e enfrentou sozinha uma viagem de 2.500 quilômetros para ir às pressas para junto dela em Cascade, Montana. Mary ficou com Madre Amadeus até que ela estivesse totalmente recuperada e foi fundamental para ajudá-la a recuperar a saúde. Inicialmente, Mary planejava retornar ao convento em Ohio assim que sua querida amiga estivesse melhor. No entanto, ela decidiu que gostava do Oeste e resolveu ficar lá. Depois disso, Mary começou a trabalhar em um convento de Montana, perto de Cascade. Por vários anos, ela ajudou a construir igrejas e outros edifícios ao redor do convento. Ela era uma trabalhadora eficiente e recusava a ajuda dos homens enquanto carregava pesadas cargas de madeira e pedra nas costas. Depois que a construção foi concluída, ela continuou trabalhando para o convento, mas agora tinha uma relação muito mais direta com as freiras. Embora servisse fielmente às freiras naquela comunidade isolada e rigorosa, sua atitude e ações fizeram com que o bispo ficasse cada vez mais preocupado. Apenas alguns meses se passaram e várias pessoas já haviam reclamado ao bispo sobre o comportamento dela. Sua nova funcionária não apenas fumava, bebia e xingava, mas também se vestia como um homem. Esses valores, que não estavam nem um pouco alinhados com os da Igreja Católica, causaram tensões. A gota d'água foi quando Mary entrou em uma discussão com o zelador desrespeitoso do convento. A situação ficou violenta e ambos sacaram armas um contra o outro. Depois disso, o bispo ordenou que ela deixasse o convento e nunca mais voltasse. Essa foi a primeira vez, depois de muitos anos, que Maria finalmente pôde pensar sobre o que queria fazer. Mas primeiro, ela precisava se sustentar. Para se sustentar, ela fazia todo tipo de bico, como trabalhar em uma fazenda, cultivando plantações, cuidar dos animais, lavar roupas para as pessoas e até consertar prédios. Foi nessa época que os nativos americanos lhe deram o apelido de Corvo Branco. Aparentemente, isso aconteceu porque ela agia como uma mulher branca, mas tinha a pele negra. Como ela era a primeira e uma das únicas afro-americanas na cidade, os brancos locais não sabiam o que pensar dela. Em uma redação, uma estudante escreveu isso sobre Mary. Ela bebe uísque, xinga e é republicana, o que faz dela uma criatura baixa e desprezível. No entanto, com o passar do tempo, as opiniões sobre ela na cidade mudaram. Ela acabou abrindo um restaurante e decidiu servir comida para qualquer pessoa, independentemente de ter dinheiro para pagar ou não. Infelizmente, sua tendência de dar refeições gratuitas para os necessitados a levou à falência. Após apenas 10 meses, o restaurante dela fechou devido à falência.
Foi por essa época que ela podia ser frequentemente encontrada em saloons, bebendo bebidas fortes e se envolvendo em tiroteios. Em 1895, sua velha amiga, Madre Amadeus, doou uma diligência para incentivar as viagens na região remota. Isso também permitiu ao Serviço Postal dos Estados Unidos abrir uma rota estrela para entregar correspondências mais rápido. Apesar de ter cerca de 63 anos, Maria foi contratada pelo Serviço Postal dos Estados Unidos como entregadora. Apesar da concorrência, Maria conquistou o cargo tão disputado graças à sua reputação de durona e por atrelar os cavalos ao arreio mais rápido do que os outros candidatos, que eram todos homens com metade da idade dela. Ela foi a segunda mulher e a primeira afro-americana a trabalhar como entregadora da Rota Estrela. Não era um trabalho fácil. Ela era responsável por entregar e proteger o correio com segurança contra ladrões e bandidos. Ela recebia o correio de certos trens, carregava-o em uma diligência e manobrava por todo tipo de terreno, desde estradas esburacadas até campos lamacentos. Ela rapidamente estabeleceu uma reputação de confiabilidade. Ela nunca faltou um dia de trabalho e, graças a isso, ganhou o apelido de Diligência Mary. Ela conduzia com maestria sua parelha de vários cavalos e uma mula chamada Moisés. Quando sua rota era afetada por neve pesada, impedindo que os cavalos se movessem direito, ela colocava suas raquetes de neve, jogava os sacos de correspondência sobre os ombros e caminhava até a cidade. Apesar de sua altura intimidadora, porte físico, postura dura e reputação, alguns ainda achavam que poderiam levá-la na conversa. Mary carregava consigo um rifle e um revólver. Assim, qualquer encrenqueiro podia ser rapidamente resolvido com uma única bala bem colocada. Diziam que Mary afastou uma matilha de lobos furiosos com seu rifle. Isso pode ser verdade, já que sabemos que Mary era uma atiradora eficiente. O temperamento dela era comparado ao de um urso pardo. Mary da diligência não devia ser contrariada sob nenhuma circunstância. Ainda assim, muitos tolos faziam isso mesmo assim. Em um caso, um homem ofendeu Mary gravemente. Ela respondeu atirando pedras nele até que ele chorasse. Outra vez em que Mary foi contrariada foi quando um cowboy a desafiou para um duelo. Ela aceitou. Quando o duelo começou, Mary foi tão rápida ao sacar seu revólver que seu oponente não teve chance alguma. Mary atirou de propósito perto da cabeça dele para que ele sentisse o vento da bala. Assustado, o homem imediatamente desistiu e nunca mais falou com ela. Mary da diligência se tornou uma celebridade respeitada e querida em Cascade. Embora fosse forte e intimidadora, os moradores admiravam sua generosidade e bondade com as crianças. Além disso, as escolas da cidade fechavam todos os anos no aniversário dela para celebrar sua vida e seu dia especial. Graças à sua fama, os restaurantes locais lhe davam refeições de graça e nos saloons todos queriam conversar com ela. Infelizmente, Montana aprovou uma lei proibindo mulheres de entrarem em saloons. Mary não podia mais beber em um dos seus lugares favoritos. Mas o prefeito de Cascade concedeu a ela uma exceção. Ninguém tinha coragem para tentar impedi-la de entrar. Em 1903, aos 71 anos de idade, a idade finalmente a alcançou. Após 8 anos cumprindo seu dever, Mary Fields se aposentou do serviço de entrega de correspondências da Rota Estelar. Pelo resto de sua vida, Mary Fields se dedicou a cuidar das crianças de Cascade e operava um serviço de lavanderia em sua casa. Mary Fields faleceu de insuficiência hepática no dia 5 de dezembro de 1914 no Hospital Columbus em Great Falls, aos 82 anos de idade. Após sua morte, toda a cidade ficou de luto. Seu falecimento marcou o fim de uma era. O Oeste era cheio de pessoas fortes e corajosas, mas nenhuma delas era como Mary da diligência. Muitas lendas do Velho Oeste tiveram suas histórias exageradas, com a ficção se misturando aos fatos. Mas isso não era necessário para Mary da diligência. Ela foi descrita
como uma das almas mais livres que já existiram. Mary Fields foi enterrada nos arredores de Cascade. O funeral dela foi um dos maiores que a cidade já viu. Para nossa última história, vamos voltar ao início do século XX, no Missouri. Freda Josephine MacDonald nasceu em 3 de junho de 1906, em St. Louis, Missouri. Seu pai, Ed Carson, era baterista de vaudeville, mas pouco depois do nascimento de Josephine, ele abandonou ela e sua mãe, chamada Carrie MacDonald. Deixada sozinha para criar uma filha, ela teve que desistir do sonho de se tornar dançarina de musicais e trabalhou como lavadeira. Carrie logo conheceu um homem bondoso chamado Arthur Martin e o casal se casou. A família cresceu quando Carrie deu à luz um filho e mais 2 filhas, mas isso significava que tinham mais bocas para alimentar e Martin estava sempre desempregado. A família tinha muito pouco dinheiro. Josephine cresceu em um bairro de baixa renda, composto principalmente por pensões, bordéis e apartamentos sem encanamento interno. Quando criança, ela se vestia mal e sentia fome com frequência, mas desenvolveu muita esperteza nas ruas. Devido à dificuldade dos pais em sustentar toda a família, Josephine cresceu limpando casas e cuidando de crianças para famílias brancas ricas. Supostamente, ela começou a trabalhar por volta dos 8 anos de idade para ajudar a sustentar sua família e seus irmãos mais novos. Ela era frequentemente maltratada, e enquanto cuidava das crianças, as famílias a lembravam de não beijar o bebê. Em uma ocasião, uma mulher queimou as mãos dela porque ela colocou sabão demais na lavagem da roupa. Como ela passava a maior parte dos dias trabalhando, não recebeu educação depois dos 8 anos de idade. No entanto, por volta dos 11 anos de idade, ela voltou para a escola, embora apenas por 2 anos. Então, quando ela tinha 13 anos, fugiu de casa. Conseguiu emprego como garçonete no antigo clube dos motoristas. Por um tempo, ela morou nas favelas de St. Louis, tendo que dormir em abrigos de papelão e procurar comida em latas de lixo. Enquanto trabalhava lá, ela conheceu e pouco depois se casou com um homem chamado Willie Wells. Apesar de ser jovem, Josephine fazia questão de ser sempre financeiramente independente. Algo incomum para uma mulher da sua época. Semanas após o casamento, o relacionamento começou a piorar. Sendo independente, ela não hesitou em deixar Willie Wells, apesar de isso poder ter sido difícil para ela. Foi por essa época que Josephine começou a dançar, seguindo o sonho que sua mãe um dia teve. Ela herdou os talentos da mãe e aprimorou suas habilidades em apresentações de rua e em clubes. Em poucos meses, ela estava viajando pelos Estados Unidos com a banda da família Jones e os Dixie Steppers, apresentando vários esquetes cômicos, e ela tinha apenas 13 anos. Em 1921, Josephine se casou pela segunda vez, dessa vez com um homem chamado Willie Baker. Anos depois, eles se divorciaram, mas ela decidiu manter o sobrenome dele pelo resto da vida. Eventualmente, ela fez um teste como corista para os Dixie Steppers e para a produção de Blake, Shuffle Along. No entanto, ela foi rejeitada. O organizador disse que foi porque ela era magra demais e muito escura. Apesar disso, ela decidiu aprender as falas do coro e as rotinas mesmo assim. Embora fosse muito trabalho duro, ensaiando e trabalhando ao mesmo tempo. Em 1923, a decisão dela valeu a pena. Josephine conseguiu um papel no musical Shuffle Along como integrante do coro. Enquanto estava no palco, ela revirava os olhos e agia de propósito de forma desajeitada. Foi esse toque cômico que fez com que o público a adorasse. Buscando aumentar seu nome no mundo do entretenimento, ela se mudou para Nova York em 1924, onde conseguiu papéis na Broadway. Primeiro, ela se apresentou em Chocolate Dandies e depois no Plantation Club ao lado de outras estrelas, como Ethel Waters. Mais uma vez, ela se tornou a favorita do público e ganhou uma boa reputação.
Em 1925, Joséphine viajou para Paris para se apresentar em La Revue Nègre no Théâtre des Champs-Élysées. Em Paris, sua carreira prosperou. Ela atraiu milhares de pessoas para seus shows, e isso foi ajudado pelo fato de que o público francês era obcecado por jazz americano e por tudo que fosse exótico. Em uma apresentação em particular chamada Danse Sauvage, na qual ela usava apenas uma saia de penas, o público francês sempre ficava impressionado. Durante esse período, Joséphine tomou medidas para combater o racismo e a discriminação que existiam na Europa. Para isso, ela exigiu que seu contrato contivesse uma cláusula de não discriminação. Isso significava que seu público deveria ser formado por pessoas de todas as raças. Embora tenha sido apenas um pequeno passo, ela continuaria a defender os direitos iguais em uma escala muito maior. Quando a Revue Nègre terminou, Joséphine estrelou vários shows no renomado musical Folies Bergère. Foi aqui que suas danças eróticas lhe permitiram alcançar o verdadeiro estrelato. Seu show mais famoso se chamava La Folie du Jour, e a cada apresentação, ela entregava uma performance de cair o queixo. O diferencial em relação a outros shows era seu figurino. Ela dançava usando uma peça feita de 16 bananas presas a uma saia. Em 1927, Joséphine era uma das artistas mais bem pagas da Europa. Seu talento lhe rendeu a admiração de grandes figuras culturais como Pablo Picasso, Ernest Hemingway e E. Cummings. Hemingway disse isso sobre ela. Ela foi a mulher mais sensacional que alguém já viu. Além disso, ela rivalizava com estrelas de cinema famosas da época, como Gloria Swanson e Mary Pickford, sendo a mulher mais fotografada do mundo. Seu status de celebridade levou a uma série de apelidos, incluindo Vênus Negra e Pérola Negra. Supostamente, no auge de sua carreira, ela recebeu mais de 1000 propostas de casamento. Após esse sucesso, ela conseguiu papéis em 2 filmes. Em 1934, ela estrelou em Zul, e um ano depois em Princesa Tan. Com suas economias das apresentações e o dinheiro que ganhou como atriz, ela comprou uma bela propriedade que chamou de Les Millandes, localizada na antiga cidade de Castelnau-Fairhac, no sudoeste da França. Com sua considerável riqueza, ela pagou para que toda a sua família se mudasse para a propriedade com ela, deixando para trás sua casa em St. Louis, Missouri. Em 1936, Joséphine voltou aos Estados Unidos para estrelar as Ziegfeld Follies. Embora ela tivesse alcançado enorme sucesso na Europa, ela esperava se tornar um grande nome em seu país natal. No entanto, isso se mostrou desastroso. O público americano foi muito hostil e parecia que o motivo disso era a cor da sua pele. A reação racista, não só do público, mas também dos jornais, a deixou de coração partido. Logo, ela estava de volta à França e, em 1937, Joséphine se casou pela 3ª vez, dessa vez com um industrial francês chamado Jean Léon. Joséphine já estava na França há mais de 10 anos, e embora seu casamento com Jean Léon tenha durado apenas 1 ano, foi o suficiente para que ela obtivesse a cidadania francesa. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Joséphine passou a atuar na Cruz Vermelha. Ela também participou de vários eventos e festas com altos funcionários de diferentes países. Nesses eventos, ela se misturava e usava seu charme para coletar informações sobre a localização das tropas alemãs. Com a ocupação da França, ela se tornou membro das Forças Francesas Livres. Além disso, durante a década de 40, ela viajou para o norte da África e várias colônias francesas. Em suas turnês, ela mantinha um moral elevado, entretendo as tropas com dança e canto. No entanto, foi enquanto colaborava com a resistência francesa que ela realizou seu trabalho mais importante. Atuando como agente secreta,
ela contrabandeava mensagens secretas escondidas em suas partituras musicais e até mesmo em suas roupas íntimas. Foi também por essa época que ela teve o último de vários abortos espontâneos. Por causa disso, ela precisou passar por uma cirurgia e ainda desenvolveu uma infecção grave. Depois de se recuperar, ela continuou a entreter soldados e a contrabandear mensagens. Por esses esforços, ela foi condecorada com as mais altas honrarias militares da França, incluindo a Cruz de Guerra, a Roseta da Resistência e a Legião de Honra. Após a guerra, Joséphine passou vários anos em sua propriedade. Durante esse período, ela se casou com Joe Bouillon, um maestro francês. Durante as décadas de 1950 e 60, Joséphine voltou aos Estados Unidos para lutar contra o racismo e apoiar o movimento dos direitos civis. Ela participou de manifestações, boicotou clubes e casas de shows segregados e até usou sua influência para expor todos os problemas que aconteciam nos Estados Unidos. Uma vez, enquanto estava em Nova York com seu marido, eles tiveram reservas recusadas em 36 hotéis por causa da discriminação racial. Joséphine ficou tão chateada com esse tratamento que escreveu artigos sobre a segregação nos Estados Unidos. Joséphine também criticou a política não escrita de vários clubes de desencorajar clientes negros. Ela também repreendeu um antigo aliado e colunista, Walter Winchell, por não ter saído em sua defesa. Winchell respondeu criticando-a e chegou a acusá-la de ser simpatizante do comunismo, o que era uma acusação grave na época. Isso resultou no cancelamento do visto de trabalho de Joséphine. Ela não teve escolha, a não ser voltar para a França, e levou quase uma década até que ela fosse autorizada a retornar ao seu país natal. Em homenagem aos seus esforços, a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor nomeou o dia 20 de maio como o Dia de Joséphine Baker. Em 1963, ela participou da marcha sobre Washington e foi uma das muitas pessoas notáveis que discursaram para a enorme multidão. Uma parte do discurso dela que se destacou foi quando ela disse: "Eu já entrei nos palácios de reis e rainhas, nas casas de presidentes e muito mais. Mas eu não podia entrar em um hotel nos Estados Unidos e tomar uma xícara de café, e isso me deixava irritada. E quando eu fico irritada, você sabe que eu abro o meu bocão e aí se prepare, porque quando Joséphine abre a boca, o mundo inteiro ouve." Alguns anos antes, ela começou a adotar bebês de várias partes do mundo. No total, ela adotou 12 crianças. Ela se referia à sua grande família como a tribo do arco-íris. Joséphine fez isso em parte para provar que crianças de diferentes etnias e religiões ainda poderiam ser irmãos. Visitantes frequentemente iam até a propriedade e viam que o que ela dizia era a mais pura verdade. As crianças eram felizes e viviam juntas em harmonia. Em janeiro de 1966, Joséphine se apresentou no Teatro Musical de La Habana, em Cuba. Fidel Castro a convidou pessoalmente para celebrar o 7º aniversário de sua revolução. Seu show espetacular quebrou recordes de público. 2 anos depois, Baker perdeu seu castelo devido a dívidas não pagas. Isso virou notícia de capa. Ela teve que ser retirada à força do local porque não queria deixar o lugar. Felizmente, sua amiga, Princesa Grace de Mônaco, financiou um apartamento para ela e as crianças morarem. Com o passar do tempo, Joséphine continuou viajando de ida e volta da França para os Estados Unidos. Em uma das visitas, ela começou um relacionamento com um artista americano chamado Robert Brady. Nesse momento da vida, Joséphine, mais do que tudo, buscava um relacionamento platônico. Felizmente, Brady sentia o mesmo. Como agora estava divorciada de seu quarto marido, Joe Bouillon, ela estava livre para passar tempo com Brady. Em setembro de 1973, o casal viajou para Acapulco, no México. Enquanto estavam lá, eles trocaram votos de casamento em uma igreja vazia. Mesmo sem casamento legal, pois ninguém estava presente,
Isso foi importante para o vínculo deles. Josefine manteve os fatos em Acapulco em segredo, achando que a imprensa ridicularizaria se descobrisse. Mais tarde naquele ano, Josephine concordou em se apresentar no Carnegie Hall, em Nova York. Antes do início do show, ela estava nervosa devido às experiências ruins que já tinha tido ao se apresentar nos Estados Unidos. Mas dessa vez ela foi recebida com uma ovação de pé. A recepção foi tão emocionante que ela chorou no palco na frente do público. Em abril de 1975, aos 68 anos, Josefine estreou no Teatro Bobino, em Paris. Foi a primeira de uma série de apresentações para celebrar o cinquentenário de sua estreia em Paris. No espetáculo, Josefine apresentou uma variedade de números de sua longa e bem-sucedida carreira. Ela recebeu algumas das melhores críticas de sua carreira. No entanto, apenas alguns dias depois, em 12 de abril de 1975, Josephine Baker entrou em coma e morreu devido a uma hemorragia cerebral. No dia do seu funeral, mais de 20 mil pessoas lotaram as ruas de Paris para assistir ao cortejo. Além disso, o governo francês a homenageou com uma salva de 21 tiros. E isso fez de Josefine a primeira mulher americana na história a ser enterrada na França com honras militares. Em 1991 foi lançado um filme baseado em sua vida chamado A História de Josephine Baker. O filme ganhou 5 prêmios Emmy e um Globo de Ouro. Obrigado a todos por assistirem ao vídeo e, se chegou até o final, meu agradecimento especial. Espero que tenham gostado e achado as histórias interessantes. Se vocês tiverem alguma sugestão, não deixem de me avisar aí embaixo nos comentários. Espero que vocês estejam inscritos e com as notificações ativadas para receberem todos os meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então nos vemos no próximo Forgotten Life. Valeu!